Olá pessoal, tudo bem? Aqui mais uma vez é o professor Elvis, beleza? Lembrando que essa aula aqui e todas as outras do módulo Concentração de Soluções vale para você que é meu aluno do Alfa Umorama e também do Integral Maringá, perfeito? E todos aqueles que são pré-vestibulandos podem assistir também essa aula sobre concentração de soluções. Ótimo! Já trabalhamos concentração comum, concentração molar e agora outro tipo de concentração, outra maneira de expressar é título ou porcentagem em massa, tá bom? Gente, eu não sei se você já sabe, mas solução é um conteúdo muito importante para o PAS etapa 2 e PSS etapa 2, PAC etapa 2, tá bom? A parte de solução entra na físico-química, que é um assunto muito importante para quem está no segundo ano, beleza? É certeza, gente, é certeza. Eu posso colocar minha mão no fogo sem dúvida alguma, sem medo. Uma questão, pelo menos, do PAS, do PSS e do PAC, pelo menos uma. Ela trata sobre soluções. Aqui em título ou porcentagem em massa, nos últimos 2 anos aí, teve uma questão do PAS que trata de uma solução de hidróxido de potássio e hidróxido de sódio. A questão inteira, ela falava sobre concentração apenas. E uma das alternativas falava sobre título. Então, beleza? Vamos prestar atenção aqui na aula e eu disponibilizo para vocês também depois a resolução dessa questão que eu estou comentando. Ótimo! Gente, título ou porcentagem em massa, tá bom? Nós temos aqui, já estou retornando para vocês, perdão aqui. Ótimo, título ou porcentagem em massa. MM, aquele MM significa massa. O primeiro M é massa do soluto, tá bom? O segundo M é massa da solução. Nós vamos entender isso nesse vídeo. O título ou porcentagem relaciona a massa do soluto e a massa da solução. Não possui unidade, tá bom? Não possui unidade ou fale-se em termos de porcentagem. Por que não possui unidade, gente? Porque você vai estar dividindo massa por massa, grama por grama. O grama de cima corta com o grama de baixo e fica sem unidade, tá bom? Veja ali, o título é M1 dividido por M, ou seja, para fazer o título de uma solução, basta você pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. Muito simples. Digamos que eu falo o seguinte para vocês, eu tenho 30 gramas de soluto e 70 gramas de água. 30 mais 70 é 100 gramas de solução. Pega o 30 e divide por 100, vai dar 0,3. O título dessa minha solução hipotética é 0,3, tá bom? Só que se eu multiplicar por 100, eu tenho a porcentagem em massa, que vai dar 30%. Então, 30 M por M, eu pego esse 30 e vou traduzir da seguinte maneira. Esse 30% MM são 30 gramas do soluto para 100 gramas de solução. Tá bom? Olha aqui, este exemplo. 5% MM, você tem que ler 5 gramas do soluto por 100 gramas de solução. Então, repete comigo. Tem que repetir. 5% MM, 5 gramas do soluto para 100 gramas de solução. Beleza? 10% MM, pode completar para mim, é o quê? 10 gramas do soluto em 100 gramas de solução. Simples assim. Isso aqui é muito importante. 33% MM, 33 gramas do soluto para 100 gramas de solução. Perfeito? Vamos lá então. Título em volume é a mesma coisa do título em massa. Título em volume é V por V. O primeiro M, soluto. O segundo M, solução. Mesma coisa aqui. O primeiro V, soluto. O segundo V, solução. Tá bom? Então, o título volumétrico é volume do soluto dividido por volume da solução. Mesma coisa que eu comentei agora há pouco. 30% V por V é 30 ml do soluto a cada 100 ml de solução. Utiliza esse padrãozinho que sempre vai dar certo, tá bom? Olha aqui o exemplinho. Título ou porcentagem em massa. Ih, gente, perdão, tá escrito massa aqui em cima, mas é volume, tá? Desculpa. 5% V por V. Como é que eu posso ler isso? Como que eu leio? Como que eu interpreto 5% V por V?
5 ml do soluto em 100 ml de solução. 10% V por V, 10 ml do soluto, 100 ml de solução. 33% V por V, 33 ml do soluto em 100 ml de solução. Perfeito? Aí, ó, título em volume, título massa-volume, tá bom? Deixa eu ver o tempo aqui. Opa, passou demais, passou muito. Voltou, perdão. Título massa-volume. Mistura os dois, mistura massa e volume. 5% massa-volume é 5 gramas do soluto, 100 ml de solução. 10% massa-volume, 10 gramas de soluto, 100 ml de solução. 33% massa-volume, 33 gramas de soluto em 100 ml de solução. Simples assim, perfeito? Essa é a maneira que você tem que ler esse número. Nós não estamos resolvendo nada, nós estamos aprendendo a ler esse número, beleza? Vamos lá então. Exemplo. Soro fisiológico é uma solução de água destilada com cloreto de sódio, NaCl. Assim, quando vemos em seus rótulos a porcentagem em massa igual a 0,9%, isso significa que 100 ml de uma solução contém 0,9 gramas de NaCl, tá bom? O 0,9%, se eu dividir isso por 100, o título é 0,009. É só um exemplinho aqui para vocês, tá bom? 0,9% lá do soro fisiológico significa que eu tenho 0,9 gramas em 100 ml de solução. Título em mol ou fração molar. Gente, o título em mol ou fração molar, o nome fração molar já é muito comum para vocês, tá? Representa basicamente tudo que a gente fez até agora. O título em massa era massa soluto por toda a massa da solução. Título em volume era todo o volume do soluto, ou o volume do soluto por todo o volume da solução. E o título massa-volume era a massa do soluto por volume da solução em questão de porcentagem. O título em mol ou fração molar, quando eu falo fração, todos os títulos são divisões, fração. Título em mol nada mais é do que o número de mols do soluto por número de mols de toda a minha solução. Tá bom? Tá quase acabando aqui, gente. Partes por milhão. Eu só estou vendo o tempo aqui para cronometrar no máximo 9 minutinhos, tá bom? Parte por milhão significa ppm. Indica quantas partes do soluto em massa ou volume, tanto faz, existem em 1 milhão de partes da minha solução. Ou seja, se eu tenho 1 grama do soluto em 1/10⁶ gramas de solução, ou seja, 1 milhão de gramas de solução, esse 1 grama do soluto representa 1 ppm. É uma parte do soluto para 1/10⁶ partes da solução. Isso é ppm, simples assim. É dessa maneira que você tem que ler essa maneira de escrever a solução, tá bom? Eu poderia falar para vocês o seguinte, eu tenho 1 ml de CO2 em 1/10⁶ ml de ar, ou seja, eu tenho 1 ppm de CO2. É uma quantidade muito pequena, beleza? ppm aqui. Gente, ó, só para você... Perfeito. Deu aqui quase 9 minutos de aula. Esse exemplo eu vou gravar na próxima aula e você pode continuar lá então, tá bom? ppm, resolução na próxima aula. Já pega o seu livro aí.